Muito obrigado pelo convite que me foi dirigido para poder enquadrar esta exposição, que já tive a oportunidade de vir de uma forma rápida, com, enfim, a visita guiada da doutora Alexandra. Muito obrigado também pelo convite para vir aqui esta tarde. E espero, portanto, de uma forma rápida, porque o assunto é, obviamente, complexo, longo, de uma forma rápida, falar-vos um pouco sobre aquilo que poderemos, nesta altura, dos 50 anos da Revolução de Abril, pensar, refletir e para continuar, obviamente. Este processo de que vou aqui tentar falar será apresentado na perspectiva de uma libertação. De uma libertação. Porque normalmente falamos de liberdade, um conceito bastante abstrato, que aparece nos textos legais, mas eu penso que faz mais sentido, no caso de Abril, falar de libertação. Libertação. Que começa com uma revolução que eu diria que é democrática e popular. Normalmente os militares, e vamos ter aqui, daqui a um pouco, creio eu, o general Pesará Correia, tem acentuado exatamente a ideia de que tinham um programa político, mas a sua ação é fundamentalmente a de um golpe militar, para derrubar a ditadura. Mas, bom, eu penso que, de facto, esse golpe militar foi decisivo. Sem ele, provavelmente, estaríamos numa situação muito diferente. Foi decisivo, decisivo. Mas suponho que a Revolução, aquilo que nós costumamos chamar a Revolução de 25 de Abril, começou logo. Não foi uma coisa que tivesse à espera uns dias ou uns meses. Não, a Revolução é quase simultânea com o golpe militar. Basta olhar, aliás, para esta imagem, que conhecemos bem, enfim, semelhante a muitas outras em que nos aparecem civis a assaltar carros de combate, uma coisa completamente inesperada, não é? Para percebermos que a Revolução está na rua nas primeiras horas. Como se o povo estivesse à espera, há muito tempo, que isto acontecesse. E não valia a pena dizer através da rádio, e disse, enfim, os mais velhos recordam, e os mais novos também através de reportagem, recordam que havia comunicados do movimento das Forças Armadas a recomendar que ficássemos em casa, que não saíssemos, que por motivos de segurança não viéssemos para a rua. Bom, e nada disso, obviamente, foi possível. As pessoas, não só porque estavam em dia de trabalho, algumas delas, algumas centenas, se não milhares, estavam na Baixa de Lisboa, onde trabalhavam, mas também aqueles que se deslocaram de longe, não é? Da periferia de Lisboa e mesmo mais longe, não acataram as recomendações que estavam a ser feitas e saltaram para a rua. Isto faz-me lembrar um bocadinho a Revolução de 1910, republicana. Também ela se desencadeou ali na Rotunda, também houve muito cuidado em que não se soubesse, em que o povo não saísse. Bom, e na verdade ao fim de pouco tempo as ruas estavam cheias, choveu de todos os cantos pessoas para acompanharem o que estava a acontecer, não é? Isto é, de facto, aquilo que eu penso. A Revolução é uma revolução dos primeiros momentos do golpe militar. Começou logo por aí, como podem perceber, começou logo com a grande exigência de libertar os presos políticos. Como sabemos, não era uma coisa tão líquida assim para alguns líderes militares, que faziam uma destrinça entre quem podia ter cometido crimes de sangue, quem podia estar isento desse tipo de culpa, enfim, e colocavam muitas dúvidas em relação a uma libertação coletiva dos presos políticos. O mesmo em relação à censura. Também foi tentado que não fosse tão rapidamente
vasculhada, passo o termo, sede da censura, ali próximo da Praça da Misericórdia, e que não fossem incomodados os agentes da polícia política, ali na António Maria Cardoso, não é? Quem se arriscou a correr para António Maria Cardoso não foram, obviamente, as pessoas com mais formação política, foram até populares com fraca, digamos, formação política, que arriscaram, não percebendo bem o risco que corriam, não é? Mas sim, esta libertação dos presos políticos, para a qual havia algumas resistências, dúvidas, o assalto à sede da censura, a prisão dos membros do governo, bom, e também o desmantelamento de todos os órgãos do poder político fascista, digamos, porque aí estamos, quando falamos da Legião Portuguesa, estamos a falar de um órgão que surgiu em 1936 para combater o comunismo, não é? E, portanto, estamos perante um órgão que tem uma deliberada função de repressão política e, sim, é desmantelado logo nos primeiros dias também, os líderes são presos e tudo isto é feito um pouco por pressão popular. Não é? Que quando há dúvidas em Caxias em libertar os presos políticos, bom, eles acabam por ser libertados porque as baixas patentes que ali estavam junto à cadeia de Caxias foram muito pressionadas por pessoas de alto valor cultural, político, como a Sofia de Bellbrenner, que apareceram ali, não é? Enfim, como tantos outros, Salgado Zenha, etc. Bom, e que surgiram em cima daqueles acontecimentos a exigir, junto das médias patentes que estavam ali responsáveis pela situação em Caxias e em Peniche, fundamentalmente nestas duas prisões, e, portanto, os presos não foram logo libertados no dia 25, mas foram libertados no dia de 26 para 27, não é? E isso, de facto, por pressão popular, incontida, podemos dizer, que ocorreu. De outra forma, talvez as coisas tivessem decorrido de forma um pouco diferente, não é? A questão central, de qualquer modo, era aquela que estava um pouco oculta, não é? E que era a questão de que fazer da herança colonial. Essa que era a questão. O nó górdio era justamente isso, não é? E as grandes dissensões, mais do que de libertar os presos políticos, ou que, enfim, assaltar a censura, tudo isso, mais do que isso, era a questão de saber o que fazer do legado colonial. Aliás, havia milhares de soldados nas frentes de combate, nas 3 frentes de combate, e, portanto, dificilmente esta não era a questão fundamental. E era a questão fundamental por muitas razões. Não era porque estivesse a ser pensada apenas uma pequena mudança em termos administrativos e políticos. Não era isso que estava em causa. O que estava ali em causa era uma decisão com um peso histórico impressionante, não é? Era, no fim de contas, pensar no fim de um império colonial de 500 anos. Isso é que era a questão. Era uma coisa muito difícil de pôr na rua à discussão, não é? Não era uma coisa que se discutisse facilmente. É claro que nós percebemos desde o início que havia grandes diferenças entre as várias componentes militares. O exército era uno enquanto tivesse um comando uno. Mas a partir de 13 de março, os 2 principais chefes militares são demitidos, não é? Ou pedem admissão ou são demitidos. As duas coisas acontecem quase ao mesmo tempo. Spínola e Costa Gomes são demitidos, não é? E eles próprios se querem demitir da situação. E, portanto, claro que a partir deste momento o poder político-militar estava muitíssimo debilitado e era fácil que começassem a surgir as várias soluções para o Império Português, para o seu, no fim de contas, desmantelamento, que era isso que estava em vias, pudessem surgir de forma diferente, claro, de forma diferente. Spínola tinha proposto, em fevereiro, uma perspectiva, digamos, neocolonialista de um Estado federado ainda, enfim, com o célebre livro Portugal e o Futuro, que foi um livro-chave, como podem imaginar, como todos imaginamos, um livro-chave para perceber que o poder político estava, obviamente, a fugir cada vez mais
estava a fugir-lhe cada vez mais o poder militar, não é? Os dois braços estavam a separar-se cada vez mais e aqui surgiu, em cima do 25 de Abril, claro, surgiram as várias posições, quer do movimento dos capitães, que claramente no seu programa propunham autodeterminação para os povos das colónias, e depois visões muito mais, se quiserem, muito mais conservadoras, no sentido de a situação permanecer um pouco semelhante àquilo que era antes. No caso de Spínola isso era claro, portanto ele achava que era possível negociar com as elites coloniais uma situação de Federação de Estados, ainda continuava a pensar assim, exatamente em 74. Ao contrário de pessoas como Costa Gomes, que desde, aliás, 61, recordarão, não é? Ele é um dos homens responsáveis pela abrilhada de 61, era um subsecretário de Estado na altura, não é? E chama a atenção ao governo. Claro que aquele golpe acaba por ser defraudado, enfim, a guerra iniciou-se, mas ele é um dos que chama a atenção logo em 61, que não havia solução militar para um problema como aqueles, não é? De resto, tinha havido a Índia, aliás, a Índia estava a acontecer por aquela altura, não é? E, portanto, era muito fácil perceber, pessoas que conheciam bem a situação política ou militar, como Costa Gomes, perceber que era necessário pensar numa forma diferente. E, de resto, é isso que ele vai anunciar à ONU, de uma forma muito corajosa, tomando a posição dos capitães, não é? Que era a de não abdicar de uma consciência coletiva, de uma decisão coletiva do povo português, e isto em nome de, como ele diz, de feitos gloriosos que informam um imperialismo estéril. Há muito tempo que muitos militares pensavam no Império Colonial como uma solução e uma situação estéril, não é? Esta era, de facto, a questão central. Também eram os presos políticos, também era a censura, também era tudo isso. Mas esta era, obviamente, a questão de maior peso, a questão mais difícil de resolver por muitas razões. Até porque, no final deste período do marcelismo, começava a ser muito difícil imaginar soluções diversas e muito menos a guerra, não é? Muito menos a guerra. No final de 73, no ano de 73, a guerra capturava 40% do orçamento português. Isolava-nos cada vez mais dos países da NATO a que pertencíamos e aí da ONU. Basta olhar um pouco para esta imagem de um folheto que foi distribuído em Londres no início, creio que sim, no início de 74, finais de 73, aliás, em que há uma visita desesperada de Marcelo Caetano a Londres e que é recebido da pior maneira, não só pelos partidos da oposição ingleses, por toda a população e por muitos organismos responsáveis do povo inglês. E, portanto, o isolamento é muitíssimo grande. As dificuldades para encontrar, digamos assim, meios materiais e meios humanos e financeiros para continuar a guerra era quase total. Era quase total nesta altura, e o isolamento criava dificuldades de última hora, inesperadas até para Marcelo Caetano, que, como sabem, nos últimos meses do seu governo, chegou a tentar negociar com, pelo menos, alguns círculos próximos dos movimentos de libertação. Mas de facto também não só por estes motivos, não é? Na verdade, as elites portuguesas começavam a perceber muitíssimo bem, particularmente os tecnocatólicos, os tecnocratas, gente muito ligada já àquilo que era o comércio português da altura, não é? Em grande medida, 70% ou 80% do comércio português e das relações era com a Europa, não é? E, portanto, as elites mais abertas ao mundo europeu do mercado comum, obviamente que viam com preocupação a falência do mercado interno português, continental e africano, que não resultava, obviamente. Era uma ínfima parte daquilo que nós podíamos desejar para a relação económica de Portugal com o exterior. E, portanto, dificultávamos imenso a integração
no mercado único europeu. Nós tentámos em 62, uma primeira tentativa, não é? Em 62, de aproximação, de negociação, pelo menos para um comércio um pouco mais aproximado com o mercado europeu. Voltámos a procurar em 72 esse tipo de relação com os europeus, não é? Com a CEE da altura. Isso era impossível. Isso era impossível. A resposta é, enquanto os senhores não alterarem a vossa situação política, não têm nenhuma hipótese de associar, nem de uma forma ao de leve, digamos assim, com o mercado europeu. E, portanto, são estas grandes dificuldades que, obviamente, levam ao golpe militar, e que, inevitavelmente, levam à Revolução, não é? Esta nossa herança colonial é uma herança, de facto, muito pesada, não é? Muito pesada, porque, no fim de contas, era o que pensavam, exatamente o que pensavam, pelo menos os que conseguiam pensar a economia portuguesa de uma forma mais conscienciosa, enfim, com conhecimento profundo da situação. É óbvio que a nossa colonização não só foi tardia, como foi uma colonização dependente, muito dependente. Reparem, quando se começa a verdadeira colonização nos anos 50, 60, em Angola e Moçambique, particularmente nesses dois países com grandes interesses económicos, esta colonização faz-se, para já, de uma forma paradoxal, na mesma altura em que estão a surgir movimentos de libertação, não é? É também nos anos 50 que surgem esses movimentos de libertação. Mas, ao mesmo tempo, muito dependente, porque, obviamente, se nós olharmos para alguns dos grandes empreendimentos de que, enfim, o exército português está a salvaguardar, enfim, a integridade. É o caso, por exemplo, de Caparabaça, é o caso dos caminhos de ferro, é o caso de grandes infraestruturas, é o caso da Diamanga, é o caso de tantas outras grandes empresas em Angola e Moçambique. Bom, estas grandes empresas não eram portuguesas. Não é? O Estado português limitava-se a receber uma parte pequeníssima das mais-valias deste grande comércio internacional de bens, que era, obviamente, servido ou que servia, se quiserem, um conjunto de países, entre os quais estão muitos dos países da NATO que nos auxiliavam com armas e com meios e com apoio político, não é? Portanto, há aqui uma troca, claro, que nós não podemos ignorar. Nós nunca conseguiríamos ter mantido 13 anos de guerra colonial. Eu não sou um especialista da área da defesa, mas isso é visível para todos os especialistas da área da defesa. Nós nunca teríamos conseguido esses 13 anos de guerra colonial sem o apoio decidido da França, da Alemanha, do Reino Unido e dos Estados Unidos, das mais variadas formas, não é? O apoio político na ONU, o apoio militar, quer a nível estratégico, digamos assim, ao nível da NATO. Muitos dos nossos oficiais fazem cursos da NATO a partir de meados dos anos 50 e nos anos 60, e também do armamento, claro, e para não falar do financiamento, claro, evidente, não é? Portanto, há aqui uma situação de grande dependência do nosso Eldorado, digamos assim, para o qual partimos nos anos 50 com a esperança de que isso fosse uma solução para o país. E, na verdade, não era, não é? O peso enorme destes 13 anos de guerra criou pelo menos uns 5 palcos de crise profunda, alguns deles ainda longe de solução nesta altura. Um dos palcos era a própria guerra e os efeitos muito perniciosos, negativos, trágicos, podemos dizer, dessa mesma guerra. São 800 mil combatentes que passam pela frente de combate, pelo menos, para não sermos, enfim, pelo menos isso, porque não temos dados muito seguros sobre as tropas indígenas, como se chamava na altura, que o regime recorreu muito para o final da guerra, não é? Bom, e depois são 10 mil mortos, não é? 10 mil mortos, quase todos nós, naquela altura, ou tínhamos conhecidos, ou tínhamos familiares, ou tínhamos próximos na nossa aldeia, na nossa vila, no nosso bairro, pessoas que morreram, não é? 10 mil mortos não é assim uma coisa qualquer. São muitos mortos, obviamente. Para além de 200 mil estropiados, alguns ainda, como nós sabemos, com efeitos nocivos até aos dias de hoje. Isso é muitíssimo conhecido. Bom, e depois, muitos que foram obrigados a emigrar de uma forma forçada, ou porque não queriam ir à guerra, ou porque se opunham de uma forma deliberada. São os refratários que vão às sortes, como se dizia na altura, mas depois não aparecem no quartel, quando são chamados, não é? Aos 20 anos.
ou são os desertores, não é? Que partem da frente de combate e que, por uma questão de consciência, deliberam sair sem nenhum tipo de dúvida para os países, fundamentalmente do norte da Europa, França, mas também Holanda, Suécia, enfim, os países do norte da Europa, fundamentalmente. E depois, o outro palco, que vem logo a seguir, e que era previsível. Quando Marcelo Caetano vinha à televisão, nas conversas em família, uma das suas grandes preocupações, se recordam, era exatamente que fazer daquele 500 mil de pessoas que está lá, que tem vida, que tem bens, que está instalado, que tem relações e que inevitavelmente vai sofrer com isto. É claro que era previsível que esta situação ia acontecer ao fim de 13 anos de guerra. Por mais pacífico fosse o processo descolonizador, por mais bem pensado que ele fosse, inevitavelmente era uma solução difícil aquela que podia existir para estes 500 mil de portugueses, que não são, obviamente, os grandes capitalistas portugueses. Esses não estiveram lá, quando muito visitavam, não é? Estes eram pessoas que viviam mal em Portugal, na maior parte dos casos, funcionários públicos, ou gente da vida rural, ou operários que encontravam, no caso de Angola e de Moçambique, algumas soluções que pensavam que seriam ótimas para a sua vida, não é? E, portanto, gente que vai, como vai para a França, como vai para outros sítios, gente que vai iludida de algum modo, não é? Não se trata aqui de gente que vai fazer a exploração, digamos assim, dos bens ou da África. Não, nada disso. A grande maioria destas pessoas são portugueses que partem na esperança de encontrar um mundo melhor, emprego e melhor situação. E, portanto, quando voltam, como podem imaginar, voltam desamparados, não é? Voltam desamparados. Aquilo que nós chamamos os retornados são, obviamente, pessoas com enormes dificuldades. Claro que nós encaramos sempre isso como de uma forma um bocadinho difícil na sociedade portuguesa. Nem todos encararam a integração destes 500 mil portugueses de uma forma fácil. Não é verdade que não. Eles sentiram isso, sentiram que de algum modo tinham dificuldades em integrar-se. Bom, mas este era outro dos palcos, não é? Outro dos palcos da guerra. Não podemos ignorar exatamente este palco de guerra, para além de outro, não é? Que era a violência crescente sobre as populações indígenas. Para o final da guerra, isto tornou-se trágico. Este memorial que aqui vos apresento não tem a ver com o massacre do final da guerra, que houve muitos. Não foi só o Iramu, foram muitos outros, não é? Este foi no princípio da guerra. Aliás, foi no início, foi antes do início oficial da guerra, digamos assim. Eu diria, se não for muita ousadia, que a guerra não começou em 61. A guerra começou muito antes. Aliás, a guerra nunca acabou nas colónias portuguesas, não é? Desde as guerras de pacificação do século XIX, chamadas guerras de pacificação do século XIX, até ao final da Primeira Guerra Mundial, até aos anos 30 na Guiné-Bissau particularmente, mas depois logo a seguir, num conjunto de massacres de populações que estavam, obviamente, em revolta contra a situação do indigenato, do trabalho forçado, etc. Este massacre de Batpá é apenas um dos massacres, neste caso em 59. Não é? Muito antes daquilo que nós consideramos ser o início da guerra em 61. Este memorial é um memorial que lembra 1000 mortes em São Tomé e Príncipe em 59, chamado Massacre de Batpá. Mas depois houve em Pidjigiti, na Guiné-Bissau, houve em Moeda, em Moçambique, enfim, a Baixa do Caçanja. Podíamos estar aqui a multiplicar o número de massacres anteriores à própria guerra e que no final da guerra se tornaram, enfim, uma situação aflitiva, enfim, para explicar internacionalmente esta situação, porque começou a haver uma grande reação, nomeadamente dos padres brancos, de toda a comunidade religiosa que estava em Moçambique, por exemplo, não é? E que veio denunciar de uma forma clara por toda a Europa e pelo mundo esse tipo de situação que era inadmissível naquela altura já. Bom, mas eu gostava de lembrar aqui mais situações que eram palcos de alguma guerra, entre aspas. Esta, por exemplo, da imigração massiva para a Europa, dos portugueses que não tinham, enfim, não tinham possibilidade de viver em Portugal porque a vida parou em termos de... Parou, por exemplo, no interior, o abandono do interior do país. Um dos problemas que ainda hoje está por resolver. 3/4 do nosso país é uma zona esvaziada. É uma zona esvaziada, não é? Basta que circulemos pelo país. Isso começou nos anos 50, não é? Isso começou nos anos 50 e nunca mais parou. Essa é uma das coisas que temos que pedir a Abril. Que temos que pedir a Abril que
que não olhe apenas para o litoral, não olhe apenas para as grandes cidades, não olhe apenas para a Europa, que olhe também para os 3/4 do país que estão esvaziados e começaram a ser esvaziados justamente aqui nesta altura, nos anos 50. É uma consequência de tudo isto que estava a acontecer, da deliberada política colonial levada pelo governo nesta altura. Portanto, muitos palcos de guerra, como podem perceber, alguns deles quase invisíveis, ocultos, mas que permanecem. No caso do esvaziamento do interior e do abandono das populações, elas permanecem com toda, enfim, os trágicos acontecimentos que nós podemos associar a isto, não é? Claro que é muito fácil perceber que isto era desejado pelo povo português, não é? O fim desta tragédia da guerra era desejado, não é? As paredes das cidades encheram-se de pichagens semelhantes a estas, nem mais um soldado para as colónias já. Separação enfim, completa independência para os povos irmãos das colónias, conquistar a paz, regresso dos soldados, nem mais um soldado para as colónias. Eram palavras de ordem absolutamente explicáveis. Não vale a pena nós, nesta altura, pensarmos os militares foram responsáveis por isto, os oficiais que não conseguiram manter a ordem na frente de combate e manter até uma colonização diferente. Não, era difícil, como podem imaginar, porque, sim, esta era a palavra de ordem, não é evidente, esta era a palavra de ordem por todo o país. Portanto, o que é aqui interessante é um pouco olhar para aquilo que foi a mudança, para aquilo que era a legitimidade deste movimento das Forças Armadas para poder, no fim de contas, levar por diante o tal golpe fatal sobre uma estratégia colonial que foi central para o país desde os finais do século XIX. Nós podemos dizer, como dizia a escola, por exemplo, de muitos portugueses, até alguns com uma ideia moderna sobre o país, enfim, que este projeto era um projeto nacional, e de facto foi. Podemos considerar que foi um projeto nacional desde finais do século XIX, não é? Moveu, em parte, um bocadinho a monarquia, moveu muitos republicanos, que de algum modo subiram ao poder justamente porque, enfim, denunciavam a falta de combatividade da monarquia face à herança colonial, e foi depois para o Estado Novo, claro que sim, é evidente, não é? E, portanto, acabar com esta situação que era encarada quase como uma traição. Sim. Sempre que se falava na possível mudança da situação colonial, alguém que falasse, fosse militar ou soldado, era traidor à pátria, não é? Traidor à pátria, não é? É assim que são considerados os que têm a ousadia de falar do assunto. E, portanto, era preciso encontrar a legitimidade revolucionária nisto, não é? Não se tratava apenas de mudar o governo, isso era talvez o menor problema. Tratava-se de mudar uma estratégia nacional com mais de 100 anos. Fortemente condicionada e cujo futuro para o país não se via quando acabasse aquela, não é? E, portanto, de onde é que pode vir essa legitimidade revolucionária? Bom, ela resulta fundamentalmente, e esta aqui é uma tese de algum modo minha, peço desculpa se não concordarem, mas é exatamente isso. Exprimimos as nossas opiniões de acordo com aquilo que vamos aprendendo e refletindo. Eu penso que resulta fundamentalmente porque este movimento das Forças Armadas de facto adotou o programa revolucionário das oposições, formulado há muito tempo, mas particularmente durante as eleições de 1969 e durante as eleições de 1973. E isso dava-lhe toda a legitimidade. Quer dizer, as Forças Armadas sabiam nesta altura que sim, é evidente que havia muitos militares, particularmente aquilo que nós designávamos na altura a Brigada do Reumático, havia muitos militares que obviamente iam achar uma traição suprema à pátria. Claro que sim, iam achar. Mas os militares também sabiam outra coisa. Sabiam já desde 69, aliás, alguns concorreram às eleições de 69, alguns militares. Sabiam desde 69 e particularmente desde 73 que quando tentassem mudar a situação havia muitos portugueses que iam acompanhar. Havia muitos portugueses que iam acompanhar essa mudança. Eles teriam o apoio de grande parte, da parte mais ativa do povo português. Eles começaram a deixar de ter dúvidas, porque durante muito tempo, como sabem, houve muitas dúvidas sobre isso.
Os republicanos mantiveram a ideia de um império do Minha Timor até muito tarde, não é? E esta ideia do império do Minha Timor permaneceu até muitíssimo tarde. Portanto, a propaganda do Estado Novo era fácil de ser semeada neste clima, digamos assim, não é? Muito generalizado, e até de gente das oposições, não é? E, enfim, não entro aqui em pormenores, porque não há tempo para isso, mas isto que estou a dizer é documentável. E, portanto, esta legitimidade revolucionária resulta, por um lado, deste aspecto, e resulta de outro aspecto, que me parece que é fundamental, e que é único, e que não tem nada a ver com o que se passou em outros sítios do mundo, não tem nada a ver com o Chile, não tem nada a ver com a Argentina, não tem nada a ver com as experiências latino-americanas, nem com outras experiências. É que estes militares, e agora mais uma vez realço um pouco a minha tese, estes militares foram muito influenciados por que se passava na sociedade civil. Muito influenciados, fortemente influenciados. E, portanto, eles sabiam muito bem, de algum modo, o que tinham que fazer. E fizeram-no. E foram corajosos a esse ponto. Eles devolveram a soberania ao povo português. Isso é talvez a maior garantia de que esta experiência tinha futuro. Porque desde o início eles dizem, e vão bater-se por isso, quer no MFA, quer no Conselho da Revolução. Enquanto nós não conseguirmos devolver a soberania ao povo português através do voto, nós não vamos sair daqui. Nós não vamos sair da Assembleia da República, nós queremos fazer parte da Constituinte, dizia o Conselho da Revolução. Nós não saímos daqui, nós não voltamos aos quartéis enquanto isto não for resolvido. Queremos aqui soberania popular, gente a votar e representantes do povo português das várias sensibilidades do povo português. Isso dá-lhe uma enorme legitimidade política. Quer dizer, desde o início, pode haver quem se rebele, pode haver quem crie dificuldades, mas esta é uma das fontes de legitimidade do MFA, não é? Aquela célebre cartaz do povo MFA, enfim, que toda a gente viu, toda a gente continua a ver, é isso, não é? É uma aliança estreitíssima e que foi do cartaz do Manta, não é? Do Abel Manta, muito felicíssima a ideia do Abel Manta, com muitas outras que ele teve para explicar o 25 de Abril, não só para o representar, mas para explicar, não é? Ele é mais do que representante, digamos assim, é um homem que explica o 25 de Abril. E, portanto, esta legitimidade pode ir até mais longe. Porque depois há setores das Forças Armadas que acham que não se resolve só com o voto. Sim, claro, 90% dos portugueses votaram para as constituintes, claro, isso é enormíssimo, mostra de que forma os homens quiseram votar, porque só poucos votavam, e as mulheres só pouquíssimas votavam, e ter o voto universal era uma vitória imensa do povo português. Nunca houve isto que está aqui a ver-se nesta fila, não é? Não houve durante a monarquia, que eram meia dúzia de pessoas que votavam, não houve durante a República, que as mulheres também poucas votavam, pouquíssimas. Também não houve durante o Estado Novo, só algumas mulheres votavam, não é? Portanto, esta vitória é uma vitória só por si justifica quase o 25 de Abril. Só por si. Devolver a soberania ao povo português. Mas depois os militares quiseram mais. E foram herdeiros, de algum modo, da tal herança que vem de 69 e de 73, muito amadurecida entre as oposições políticas do país, a partir desta altura. Dou-vos aqui exemplo. Talvez não conheçam estas fotografias. Eu devo dizer que só as conheci há muito poucos anos. E fiquei esmagado com elas. Estas são fotografias de povo que se reuniu nas eleições de 1969, na zona do Barreiro, da Moita, daquela zona toda de Setúbal, e que têm casas à pinha, não é? Dizendo aqui em Calão, quase que não se imagina que possam existir salas destas, não é? Com milhares de pessoas, porque não são só os que estão aqui nas salas, depois as ruas estavam cheias de gente também. Não tenho tempo para vos mostrar fotografias do Cabrita, do Augusto Cabrita, outro fotógrafo enorme da nossa cultura, não é? E que fotografou tudo isto, e tem, aliás, as fotografias do Cabrita têm agora, felizmente, andado por aí em muitas exposições. Bom, mas ele tem, não é? Isto são comícios das eleições de 69, como sabem, concorreu o Partido Socialista através da CEUD e concorreu o Partido Comunista e outros democratas através da CDE.
Mas o programa era comum para os dois, quer dizer, esta separação é apenas um primeiro indicador de que há sensibilidades bem diferentes na sociedade portuguesa, duas grandes famílias, se quiserem, a família mais revolucionária e a família mais social-democrata. É apenas essa a indicação, porque o programa nesta altura é o programa muito simples. Liberdade para os presos políticos, claro, é evidente, desde sempre que isso é uma primeira reivindicação. Eleições livres, claro, eleições livres com recenseamento como deve ser, com possibilidade de toda a gente poder concorrer, fazer propaganda eleitoral, poder ir às urnas, chegar a ir às urnas. Como sabem, as oposições concorreram muitas vezes, mas muitas vezes foram obrigadas a decidir à última hora não ir às urnas, porque era impossível aceitar uma humilhação como aquela, não é? Não ter tido a possibilidade de fazer propaganda e de repente ser humilhado com os resultados das urnas. Como sabem, quem ia votar tinha que ter um boletim próprio para votar, portanto sabia-se à partida quem votava na oposição e quem votava na situação. Portanto, era preciso muita coragem só para votar, não é? Isso, portanto, eleições livres, claro que sim. E fim da guerra colonial, autonomia para os povos das colónias. Nesta altura, em 69, isto dizia-se abertamente. Não era só os estudantes universitários, nos corredores da universidade que diziam, não, de modo nenhum. Isto dizia-se nas igrejas, tinha havido vigílias e homilias e etc. Desde 65, vigília de São Domingos, desde 65, centenas de católicos, abaixo a guerra colonial, não é? Estamos em 65, não é 72 a Capela do Rato, é muito antes disso, não é? E portanto, autonomia para os povos coloniais, fim da guerra colonial. Claro que aqui no meio havia agentes da PIDE a dizer, lá no palco, o senhor não pode falar em guerra colonial. E o Álvaro Monteiro dizia, este senhor está a dizer-me aqui, e às vezes era empurrado, este senhor está a dizer-me aqui que eu não posso falar na guerra colonial. Levantava-se o pessoal todo em coro, não pode, abaixo, e claro, vinha a palavra de ordem, é evidente, era impossível que o polícia pudesse continuar a controlar aquela Assembleia. Estas eram assembleias incontroláveis, não é? E de resto, há aqui uma novidade que não sei se sabem, não é? Mesmo com estas circunstâncias tão negativas, a CDE ganhou no Barreiro e na Moita. Foi a única vez que isto aconteceu, de uma forma clara, objetiva. No distrito de Setúbal houve vários sítios em que isto esteve muito próximo de acontecer, mas no Barreiro e na Moita a CDE ganhou as eleições. Portanto, são sinais que só podem, obviamente, indicar o que estava a acontecer na sociedade portuguesa e que só não dão outra solução, porque, obviamente, a repressão é brutal e, portanto, nunca se passaria a uma nova situação por eleições. O mesmo acontece em 73, não é? Esta imagem que eu penso que conhecem muito bem do 3º Congresso da Oposição Democrática em Aveiro é uma imagem típica da situação. Primeiro o ditador dizia, ok, podem ir todos a Aveiro. Está autorizado. O governador civil dizia, podem ir, sim senhor, reúnam-se lá no Teatro de Aveiro, falem entre vós, etc. É claro que depois isto servia para uma coisa muito óbvia, sempre serviu durante a ditadura. Marcar quem ia, prender os mais ousados, saber quem eram as organizações, saber tudo o que se passava na oposição. Digamos, entrar numa semi-legalidade significava, obviamente, prisões logo a seguir para centenas de pessoas. Aconteceu isso, obviamente, a seguir a Aveiro, não é? Mas em Aveiro estamos a 6 meses, pouco mais, quase a 1 ano, do 25 de Abril. Em Aveiro, esta herança que eu tenho referido e que os militares puderam muito bem perceber que estava disseminada entre setores muito importantes do povo português, é uma herança que até, de algum modo, é incomodativa. Mas eu vou explicar. Há um jovem exilado, português, claro, exilado, que formula uma tese de 3 Ds, mais um S, que seriam os militares, e mais, uma segunda tese, serão os militares a derrubar a ditadura por golpe militar. Isto era inteiramente novo. Já desde 69 se dizia, nós queremos acabar com os monopólios, nós queremos acabar com a guerra, nós queremos democratizar, nós queremos eleições livres, nós queremos acabar com os presos políticos. Sim, sem dúvida. Mas este jovem exilado tem a coragem de formular de uma forma objetiva que o programa que vem agora a seguir é o programa dos 3 Ds. Democratizar, desenvolver, descolorizar
E eu acrescento, diz ele, jovem exilado, socializar, porque nós estamos tão atrasados em relação ao resto da Europa que este socialismo nem é propriamente o socialismo que estão a imaginar do leste. Não é nada disso. É a necessidade de atualizar, modernizar a sociedade portuguesa, que obviamente está atrasada há 50 anos, está arcaica, não se compara ao que aconteceu na Europa a seguir à Segunda Guerra Mundial, em que houve Serviço Nacional de Saúde, educação para todos. Basta falar na França ou na Inglaterra, enfim, e para percebermos o que é que isso aconteceu, não é? Portanto, nós estávamos, disse este socialista, eu posso desvendar o nome, porque não é público, chamava-se Medeiros Ferreira e estava exilado na Suíça. Portanto, e agora peço desculpa porque também tenho que acrescentar que não estou aqui a sugerir de modo nenhum que os militares que desenharam o programa dos 3Ds do MFA foram buscar diretamente ao texto de Medeiros Ferreira a inspiração, ou seja, o que for. Não. O que eu digo é que há aqui uma herança que já está disseminada por milhares de pessoas na sociedade portuguesa e que, portanto, os militares seguramente tiveram que conhecer. Claro que, aliás, alguns militares estiveram em Aveiro, estiveram no Congresso Militar, no Congresso das Oposições Democráticas em Aveiro, não é? Portanto, inevitavelmente conheceram, sabiam muito bem o que era, o que pensavam as oposições em 73. E aqui sim, aqui já não temos a separação entre CUD e CDE, entre Partido Socialista e Partido Comunista. Não, aqui temos listas conjuntas, não é? Negocia-se, a partir de agora, uma frente conjunta socialista-comunista, um pouco como estava a acontecer, como se sabem, ou como se recordarão, na França de Mitterrand. Não é? Tinha havido uma frente socialista e comunista, ou estava a formar-se uma frente socialista e comunista com Mitterrand, nesta altura, não é? Portanto, isto é o clima, digamos assim, que permite pensar em 73 num processo de entendimento entre as duas principais famílias, democratas socialistas, sociais-democratas, no fim de contas, não é? Sociais-democratas da área social-democrata, também, enfim, que se designam em alguns casos socialistas, outros designam-se apenas social-democratas, sociais-democratas, não é? Mas, bom, e as consignas são as mesmas. Amnistia para os presos políticos, fim da censura, eleições livres, desaparecimento, desmantelamento dos monopólios, das 200 famílias, como se dizia na altura, fim da guerra colonial e autonomia para os povos das colónias. E é exatamente isso que leva a polícia de choque a carregar, quando estas pessoas que estão no terceiro Congresso de Aveiro decidem fazer uma manifestação de rua e se dirigem ao cemitério para homenagear Ilmar de Sacramento, como sabem, um homem muito interessante das oposições de Aveiro. E, portanto, eu gostaria de, mais ou menos, dirigir um pouco ao fim da minha comunicação, porque não quero, obviamente, monopolizar todo o tempo e virá outro comunicador de seguida, seguramente, mas para dizer que, na verdade, esta consciência superior de que era preciso mudar o país, mesmo fazendo uma revolução, mesmo pondo o povo na rua, mesmo não sabendo o que ia acontecer a seguir, não é? Esta consciência é uma consciência profunda. Não está apenas nas elites políticas ligadas ao Partido Comunista, ao Partido Socialista, às outras frentes e aos outros agrupamentos políticos que foram surgindo nos anos 60. Não. Esta consciência é uma consciência que está aprofundada no povo português. Eu trouxe aqui um homem e um poema. Um homem que hoje vai ser homenageado em Mafra, ao início da noite, vai haver um memorial aos presos políticos, o Memorial da Liberdade em Mafra, vai ser inaugurado hoje às 22 horas, ficam convidados se quiserem ir a Mafra. Este é um dos homens homenageados e que me preencheu o espírito e me esclareceu muitas dúvidas sobre o que era a consciência do povo português em 73, 74, quem é o António Batalha? O António Batalha não é um homem do mundo político muito esclarecido, digamos assim, progressista, não pertencia a esse mundo, não era um mundo urbano. Era um homem que tinha nascido na agricultura, era oleiro, ali da zona do Sobreiro, em Mafra, Amendoeira, agricultor, depois deixou a olaria, a agricultura, e foi trabalhar para uma grande fábrica em Mafra, a FOC, uma fábrica de equipamentos, e foi depois um grande sindicalista, mesmo em períodos de grande dificuldade do sindicalismo. O que é que o animava?
O espírito, imaginem, de uma área que nós talvez não pensássemos assim tão combativa, que era a Ação Católica. Ele foi desde jovem um militante da Ação Católica. Bom, é bom dizer que a Ação Católica, é da Ação Católica que saem os católicos progressistas, da Capela do Rato, que sai o Nuno Titónio Pereira, que sai o BAC, o Boletim Anticolonial. Bom, não vou aqui, obviamente, lembrar tudo isso. E que sai até a luta armada, não é? Muitas pessoas da Luar nascem do mundo católico, muitas pessoas das brigadas revolucionárias vêm do mundo católico. Bom, mas, não vou entrar aí por esse campo, também não temos tempo. Interessa mais mostrar aqui aquilo que era a consciência de um povo português que nós diríamos, estava a ignorar o que estava a passar. Não estava a ignorar. Este povo não estava a ignorar. Este povo podia até consentir. Podia consentir ir para a guerra, podia consentir ir para, ir até para a Legião. O António Batalha diz, andaram a vida toda lá em Mafra que eu fosse para a Legião. Iam lá à casa, porque meu pai tinha ali umas relações com os militares, e chegavam lá à minha casa e diziam, esse jovem tem que ir para a Legião. E eu dizia, eu não vou para a Legião. Eu não quero nada com a Legião. Então és comunista? Não sou comunista. Eu não quero nada com a Legião. E para termos consciência, de facto, do que pensava este povo, que conseguia exprimir-se, e reparem, este António Batalha é um homem que apenas tira a 4ª classe com 34 anos. Mas a poesia podia ser um hino ao 25 de Abril. Diz ele, isto é tirado de um... Ele depois publicou muitos livros. É um autodidata, claro, mas publicou muitos livros. E morreu há pouco tempo, no início do século XX. E no meio de muita poesia e de um relato diarístico constante que tem, há aqui este poema que eu trouxe só uma parte. E o povo trabalhador. É deste povo em ação que bota toda a produção e garante e resultado, mas no meio disto, ou de tudo isto, como é que este é visto? Como é considerado? Nós não somos lixo, não. Somos povo onde a razão está sendo martirizada. Povo que sofre o açoite, esperando a queda da noite e o surgir da madrugada. Ninguém sabe responder, pois todos estão a viver a sede de uma mudança. Todos revelam cansaço, mas caminha-se passo a passo sobre a linha da esperança. Este poema terá sido escrito, pelo que eu percebi, poucos meses antes do 25 de Abril, talvez no final de 73, princípio de 74. Não está datado, e por isso não posso afirmar com rigor. Porque, obviamente, se tratava de uma libertação. E não tínhamos dúvidas nenhumas. Houve uma libertação. Houve uma libertação, em primeiro lugar, da guerra. Da guerra. Não esqueçamos nunca. A guerra era uma coisa terrível, não é? Só para os que não foram lá é que talvez tenham alguma dificuldade em perceber o que significa a guerra. Seja ela a guerra que nós hoje conhecemos, seja a guerra de combate da Primeira e da Segunda Guerra, seja a guerra de guerrilha, seja qualquer guerra, não é? Libertação da guerra, em primeiro lugar da guerra. Da imigração forçada. Não estávamos a emigrar como hoje imigram os jovens portugueses que vão obter melhores salários no Reino Unido ou na França ou noutros sítios. Não era isso. Era uma imigração forçada para os bidonvilles de Paris. Esta imagem que tem aqui dos arredores de Paris são duas imagens de Gérard Boncourt, um dos fotógrafos que devemos agradecer muito por ter gostado muito de Portugal e ter fotografado Portugal com toda a coragem que era possível e que para ele era talvez mais possível do que para outros. É da miséria, claro, obviamente, é da imigração forçada, é da dominação colonial, sim, sem dúvida, da dominação colonial, é da opressão patriarcal. É claro, não há igualdade ainda hoje de género entre homens e mulheres, claro que não há. Mas esta libertação iniciou-se com o 25 de Abril, na lei e na prática. Não está concluída? Não está concluída nenhum destes itens podemos considerar está concluído, porque ficaram vários por resolver. A libertação continua. A libertação é para continuar. E é para isso que serve falar de Abril. Falar de Abril de uma forma nostálgica não tem interesse, não tem vantagens. Falar de Abril tem interesse para lembrarmos que é uma libertação que se iniciou
e que continua e que é, de facto, das várias situações de miséria, de analfabetismo, não é? De analfabetismo, da prisão política. Só quem não viveu de perto a prisão, e a prisão política mais dura, é que pode pensar que era uma situação só para meia dúzia. Não era para meia dúzia, era para muita gente. Gente que viveu, que esteve 20 anos na cadeia. Não é uma coisa qualquer, não é uma brincadeira qualquer. Não é? Dos baixos salários e pensões. Queixamos-nos hoje. São baixos salários, são baixas pensões. Bom, mas na altura as pensões para a maior parte do povo português não eram baixas, eram inexistentes, que é uma coisa um bocadinho diferente, não é? Do trabalho infantil, sim. É claro que houve trabalho infantil ainda a seguir ao 25 de Abril, houve, mas hoje não há, ou escassíssimo, não é? A maior parte da nossa população vai para a escola. Na idade escolar, é universal, por aí adiante, não é? E do atraso cultural enorme que vivíamos, não é? E, portanto, sim, falar de Abril é falar de uma libertação que se foi fazendo e que se continua a fazer e que só faz sentido falar de Abril se pensarmos que ela está ainda incompleta e que vai continuar. É fácil ouvir dizer hoje, em Portugal o regime não foi um fascismo. Bom, chamemos-lhe o que quisermos, porque o que interessa é a substância. E a substância não deixa dúvidas sobre o regime ditatorial em que vivíamos. Já passámos aqui 2 ou 3 imagens que mostram isso. O colonialismo português foi um colonialismo suave. Gostava de saber como é que se pode considerar isso com os 1000 mortos de bate-pá de que vos falei aqui no início da minha comunicação. Suave? Não sei o que é que isso significa. Uma ampla maioria do povo português não foi vítima do regime, foi cúmplice. Registro, mas oponho-me completamente a esta visão. Os descobrimentos deixaram um legado humanista prevalecente. Há que questionar também esta conclusão. E mais, a Revolução de 25 de Abril tinha sido evitável. Não percebemos como. Portanto, termino aqui a minha comunicação dizendo que, obviamente, o povo português consentiu, mas consentiu porque estava oprimido, consentiu por opressão. Grande parte, como vimos, dos soldados não iam de boa vontade para a guerra colonial, claro que não, é evidente. Pertenciam a uma coisa chamada serviço militar obrigatório. A comunidade em que viviam era extremamente impositiva à forma como se deviam comportar. Ser um desertor era um traidor e era preciso ter muita coragem para o fazer. Ser um refratário também. E portanto, ou combater o regime na rua, correndo o risco da prisão por muitos anos. Portanto, sim, este combate ideológico também deve fazer-se. Claro que também deve fazer-se, mas deve fazer-se com base no conhecimento. E eu penso que é na base desse conhecimento que nós podemos perceber o que foi o 25 de Abril, o que está a ser o 25 de Abril e o que vai ser o espírito de Abril para o futuro. Portanto, 25 de Abril, sempre.